tá, pessoal, a professora vai continuar aqui explicar, eu vou explicar mais uma vez o mínimo múltiplo comum, decompondo através de números primos, que os números primos é 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Eu acho essa maneira mais fácil, tá? Então, eu quero saber o mínimo múltiplo comum. Vamos pegar, a professora vai pegar números aleatórios aqui. De 12, 15 e vamos pegar o 18. Olha só. Se eu fosse fazer pelos múltiplos lá, eu ia ter que fazer o múltiplo de 12 vezes 0, 12 vezes 1, 12 vezes 2, até achar o igual. Mas se vocês acharam aquele fácil, podem fazer também. Mas eu vou pegar e vou fazer aqui, ó, 12, 15 e 18. Eu vou até colocar um chapéuzinho diferente para vocês entenderem aqui, ó. Certo? Vamos focar direito aqui, ó. O 12 e o 18 são pares, então dá para dividir por 2. Então, eu vou pôr chapéuzinho neles aqui. Então, divido por 2, que dá 6. Repete o 15 e 18 por 2 dá 9. Ainda dá para dividir por 2, porque eu tenho um par aqui, ó, o 6. Então, divide por 2 o 6, que dá 3, que dá 15, que dá 9. Agora, não tem mais nenhum par, mas tem um que é divisível por 3 e tem mais um que é divisível por 3. Então, vai ser divido por 3, ó. Não divido por 9 direto, porque só esses são os números primos, né? Ali em cima, ó, os números primos, certo? E agora, eu vou dividir aqui, que dá 1, 15 por 3 dá 5, 9 por 3 dá 3. Ainda dá para dividir por 3. Eu tenho que sempre dividir, sempre vindo do menor para o maior. Então, põe o chapéuzinho nesse 3 e vai dar para dividir por 3, que dá 1, 5 e 1. Agora, eu divido por 5, que dá 1, 1 e 1. Agora, eu vou multiplicar tudo isso aqui. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Imagine se fosse pelos múltiplos lá, quanto que ia ter que dar, ó. Eu fiz 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5. 5 vezes 6, 30 vai 3. 5 vezes 3, 15 mais 3, 18. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum? 180. Então, imagine, 12, 15, 18, se vocês fossem pela aquele lá, ó, de 12, múltiplo vai ser 0, 12, 24, 36. Vocês teriam que chegar até o 180 para achar o mínimo. Pelo 15, ia ser 0, 15, 30, 45. Chegar até o 180 para... Até o 180 para vocês achar o mínimo. 18, 0, 18, 36, 54, 72, até o 180 para achar o mínimo. Então, eu acho essa maneira aqui, ó, na decomposição de números primos, mais fácil. Por que a professora pede para vocês pôr o chapéuzinho? Porque a gente agora vai ver o máximo divisor comum, certo? Então, o que é o mínimo múltiplo comum? É através da decomposição. E como eu disse, assistam 10, 15, 20, 30 vezes. O que é máximo divisor comum? Máximo divisor comum é quando nós temos o maior divisor de um número. Lembra que vocês fizeram lá os divisores também, certo? De um número? Então, o máximo divisor comum é aquele maior número que eu vou dividir entre dois números. Por exemplo, qual que é o maior divisor de 15 e 10? O 5, tá? Qual é o maior divisor de 20 e 30? O 5 também, porque o 5 eu divido por o 20 por 5 e o 30 por 5. Ele é o maior divisor desses aí. Não, minto, de 20 e 30 é 10, o maior divisor, tá? Então, o máximo divisor comum é quando eu posso dividir os números, quando eu divido 2, 3 ou mais números por um mesmo número comum, tá? O mesmo número. Então, vamos ver o máximo divisor comum. Vou fazer bem fácil aqui, ó. Então, o máximo divisor comum é MDC. E ele também vai ser decomposto pelos números primos. 2, 3,
5, 7, 11 e assim por diante. Eu quero saber o máximo divisor comum de 40 e 60. Se vocês quiserem, vocês podiam fazer daquela maneira lá, mas eu quero que vocês já saibam fazer pela decomposição, tá? Porque tem as duas maneiras, né? Eu posso pegar o 40 e dividir, ver quais são os divisores de 40. Porque daí os divisores têm um final, né? Então, o 40 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, dá para dividir por 5, dá para dividir por 8, dá para dividir por 10, dá para dividir por 20 e dá para dividir por 40, certo? O 60 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, dá para dividir por 5, dá para dividir por 6, dá para dividir por 10, dá para dividir por 12, dá para dividir por 15, olha só quantos. Dá para dividir por 20, dá para dividir por 30 e dá para dividir por 60. E qual que é o máximo divisor comum aqui? O máximo, o maior divisor entre eles? 20 e 20, tá? Então, aqui, ó, qual que é o maior divisor entre eles? Olha só o de 60 quanto que dá, ó, certo? Mas eu posso fazer através da decomposição em números primos. Eu vou pegar o 40 e o 60. Eu acho bem mais fácil assim. E por isso o chapeuzinho, tá? Ó, 40 e 60 dá para dividir por quanto? Por 2. Então, eu vou pôr chapéu nos dois e divido por 2. Que dá 20, que dá 30. Ó, tem que dar 20 de novo, ali que nem deu ali, né? Dá para dividir por 2 os dois? Dá. Então, eu coloco o chapeuzinho nos dois. Divido por 2, que dá 10, que dá 15. Agora, eu só posso dividir 1 por 2, o 10, que dá 5, e repete o 15. Agora, eu posso dividir por quanto? Por 5. Não posso dividir por 5, não. Tenho que dividir por 3, porque eu tenho sempre do menor para o maior. Dá por 3. Repete 5, que dá 5. Agora, os dois é para dividir por 5. Ó, chapeuzinho nos dois, 5 e 5. Agora, aqui, eu vou multiplicar só onde eu pus chapeuzinho em todos os números. Onde eu pus chapeuzinho nos dois aqui, ó. Aqui e aqui. Então, esse 2 aqui, aqui e aqui. Esse 2 aqui. Aqui eu não pus chapeuzinho nos dois, aqui eu não pus chapeuzinho nos dois, aqui eu pus chapeuzinho nos dois. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum decompõe em números primos. Só que no mínimo múltiplo a gente multiplica todos e no máximo divisor a gente só multiplica nos que põe chapeuzinho em todos os números. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, tá? Então, a professora vai dar um outro exemplo. Mas vocês viram aqui que dá para fazer tanto pelos divisores quanto pela decomposição. Eu prefiro que vocês aprendam pela decomposição. Então, a gente vai fazer mais um máximo divisor comum, decompondo por números primos, tá? Então, vamos ver. Qual é o máximo divisor comum de M? Qual que é o máximo divisor comum? Vamos lá. De 72, 60 e 72, 80, 96. Vamos ver qual que é o máximo divisor comum desses números enormes aí. Eu vou fazer os números primos aqui, que é 2, 3, 5, 7, 11, até o infinito. Os que mais a gente usa são esses aqui, né? Então, agora eu vou fazer 72, 60 e 96. Eu quero o máximo divisor comum disso aqui. Se vocês quiserem, vocês podem fazer aqui, ó, 72. Dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4 e assim por diante. Se quiserem o 60, dá para dividir por 1. Ali, ó. Dá para dividir por 2, dá para dividir por... Mas eu quero o máximo, entendeu? Dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, dá para dividir por 5 e vai infinito.
Infinito não, vai até o máximo que pode dividir. O 96 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, e vai até o infinito. Daí, o infinito não, até o número que pode ser divisível. Mas eu acho que dá muito trabalho. Eu acho que quando se divide assim, você vai pondo o chapeuzinho e depois você vê onde pôs o chapeuzinho em todos. Então, 72, 60 e 96 são números pares. Eu posso dividir por 2. Então, que vai dar 36, que dá 30 e que dá 48. Todos eles são pares, então dá para dividir por 2. Então, eu vou pôr chapeuzinho em todos eles. Nesse e nesse. 36 por 2 dá 18, 30 por 2 dá 15 e 48 por 2 dá 24. Ainda tem par, então dá para dividir por 2, o 18 e o 24. Divide por 2, que dá 9. Repete o 15, que não dá para dividir, e 12. Ainda tem par, que é o 12, então divido por 2. Coloco o chapeuzinho no 12. Que vai dar 9, 15 e 6. Dá para dividir por 2, porque o 6 ainda é par. Então, vai dar 9, 15 e 3. Agora, vamos lá. Agora, dá apenas por 3, porque agora vamos ver, o 9 dá para dividir por 3, o 15 por 3 e o 3 por 3. Então, põe chapeuzinho em todos eles. Que dá 3, que dá 5, que dá 1. Por 3 novamente, chapeuzinho só nesse. Que dá 1, que dá 5, que dá 1. Divide por 5 de novo, põe seu chapeuzinho no 5, que dá 1, 1 e 1. Agora, eu vou ver onde eu pus chapeuzinho em todos eles. Eu pus chapeuzinho aqui, eu pus chapeuzinho aqui, e eu pus chapeuzinho aqui. Eu não pus chapeuzinho em todos eles, mais nenhum. Então, qual que é o máximo divisor comum desse 72, 60 e 96? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Certo? Então, esse aqui é o máximo divisor comum de 72, 60 e 96. A professora acha bem mais simples assim do que aquela maneira de fazer que nem a professora fez aqui do ladinho, tá? Eu acho melhor dessa maneira aqui. Tá, professora, mas como é que eu vou saber se 70... Faz a divisão. 72 divididos por 2. 7 por 2 dá 3, que dá 6, sobra 1. Abaixo 12. 12 por 2 dá 6, que dá 12, que dá 0, 0. Pronto. Deu 36. 60 reais para 2 pessoas, 30 reais. 96 reais para 2 pessoas, 48 reais. Ou faz 48 dividido... desculpa, 96 dividido por 2. 9 por 2 dá 4, que dá 8, que sobra 1, abaixa o 6, que dá 8, que dá 16, que dá 0, 0. Então, vocês vão fazer essa divisão. Se vocês não sabem de cabeça, vocês têm que fazer a divisão aqui do ladinho, tá? Mas não é tão trabalhoso, porque lá no exercício não vai ter números tão grandes para vocês dividirem. Para vocês fazerem um mínimo múltiplo comum e um máximo múltiplo divisor comum, tá? Então, no mínimo múltiplo comum, vocês multiplicam tudo, e no máximo divisor comum, vocês pegam os números que estão com os chapeuzinhos. Todos eles, se todos eles tiverem chapeuzinho, risca o númerozinho do lado e multiplica, ok? Então, na próxima aula, a professora vai explicar os exercícios.